Sejam bem-vindos ao podcast Formas. Meu nome é Gustavo Martins, idealizador e curador da Galeria Binária. Este é o nosso quarto episódio e vou contar sobre o suprematismo russo de 1913 até o minimalismo americano dos anos 60. Em 1915, um ano depois que a Primeira Guerra Mundial estourou, o movimento cubista futurista estava em alta e o artista russo Kazimir Malevich, já estabelecido, decide criar um experimento. Com tinta a óleo preta sobre um tecido de linho, inicia uma forma geométrica de 4 lados como opostos retos. Essa foi uma experimentação de quadro intitulada Quadrado Preto, medindo 79,5 cm de altura e largura. Pouco tempo depois desta, entre aspas, faceta, participou de uma mostra coletiva chamada 010 em São Petersburgo, onde exibiu 35 obras seguindo a mesma ideia com formas geométricas básicas e cores primárias. Dentre todas as obras expostas, uma chamou a atenção. E adivinha qual foi? O Quadrado Preto. E ao descrever a obra, Kazimir disse: "Eu senti apenas a noite dentro de mim, e foi então que concebi uma nova arte que chamei de suprematismo." A partir daí, cunhou um novo termo para o movimento até então conhecido como construtivista. Kazimir, junto com o poeta futurista Vladimir Miakovich, escreveram um manifesto do cubismo ao suprematismo. E nele vale salientar que o movimento é descrito como a supremacia do puro sentimento. O movimento virou uma vanguarda com muitos adeptos, criando uma aproximação da arte russa com o restante da Europa, inclusive por ter chamado a atenção da escola Bauhaus. Já nos anos 20, inspirado pelo suprematismo e sua busca pela pureza do sentimento, surge o neoplasticismo do holandês Piet Mondrian, reduzindo cada vez mais as formas geométricas e criando contrastes que servem como guias. Você já viu aquelas linhas pretas no quadro do Mondrian? Então, esse é o contraste que eu estou falando. Mas o neoplasticismo não serviu apenas para a pintura, tendo em vista que a proposta da escola Bauhaus era criar uma estética padrão para objetos de uso diário e fabricação em massa. Por curiosidade, em Tel Aviv existe o Museu do Bauhaus, tudo que eles criaram na escola e disponibilizaram lá. Também, na mesma década, inicia o movimento da arte óptica, chamada Op Art. Nos anos 30, ainda mais influente, aparece o concretismo, iniciando através de intervenções sonoras como música, sonetos, poesia, e sendo adotada na literatura e artes visuais. Vinte anos depois, mais um movimento chamado Hard Edge Painting, em tradução livre, pintura de borda dura, começa a se popularizar na costa oeste dos Estados Unidos. Já com estabilizações no estudo de campo de cores, o movimento tornou as formas retas mais curvilíneas, grossas e unidas com sobreposição, forte saturação e contraste. Os artistas pioneiros desse movimento foram os americanos Carl Benjamin e Losser Feldson. Chegamos na década de 60, conhecida pela contracultura e o rock and roll. Nas artes, moda e ciência, novos estilos, experimentos e avanços tecnológicos. Passados 50 anos desde a origem do suprematismo, sua popularidade ainda existia, mas como vimos ao decorrer de cada década, foram sendo adicionadas pequenas variações e criando cada vez mais diversidade em sua aplicação. Saindo da costa oeste e indo agora para Nova York, havia um mercado efervescente de novidades, pesquisas, artistas do mundo se reunindo para debater sobre filosofia, técnicas, políticas e etc. Dentre todo este grupo havia uma mulher chamada Agnes Martin. Agnes frequentou algumas palestras do filósofo budista Daisetsu Suzuki sobre o Zen enquanto visitava a Universidade de Columbia, e sua obra foi fortemente inspirada por todos os movimentos que debatemos anteriormente. A artista começou a se influenciar pela pureza proposta pelo Zen, buscando reduzir o campo de cores e regressando às formas mais simples propostas pelo neoplasticismo. O uso das grids se tornaram sua assinatura, todas com um alinhamento perfeito. Em seus experimentos, as cores estavam cada vez mais claras, chegando ao branco,
e poucas variações cromáticas, utilizando o espaço como reflexão da obra, sendo guiada por pequenas linhas finas que compunham a peça para reflexão. O crítico Clement Greenberg destacou que essa forma de expressão contava cada vez mais com a redução do material e crescimento do espaço no plano disponível. Em 1981, o autor Thomas Lawson cunhou o termo minimalismo para a revista Artforum, utilizando como base a ideia de redução proposta por Clement Greenberg. O conceito do minimalismo tem ganhado cada vez mais força através do estilo de vida, cultura e ciência, propondo sustentabilidade e redução do consumo excessivo da sociedade. Muito obrigado por ouvir o podcast Formas. Aguardo você em nosso próximo episódio. Não esqueça de conhecer o nosso site formas.binaria.art.br e o nosso Instagram, @formas.podcast. Se tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, pode nos enviar uma mensagem. Aguardo seu feedback.